Bom dia, povo querido, que a mão do Senhor continue sobre cada um. E louvamos a Deus por essa manhã, por mais a oportunidade que Ele nos concede em juntos estarmos louvando e adorando a esse Deus bondoso e poderoso. E a palavra do nosso Deus, em Provérbios 30, do 1 ao 3, nós lemos as palavras de Agô, que nos diz o seguinte: disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Palavras do nosso Deus. E voltando para o início do livro de Provérbios 3, o versículo 5 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. São palavras do Senhor que nos exorta à sabedoria, que nos dá o entendimento de que precisamos da orientação do nosso Deus. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esse dia, por essa manhã, quando temos a oportunidade e o privilégio de ter essa intimidade contigo. Nós te agradecemos, porque o Senhor está sempre conosco, o Senhor está sempre nos ouvindo, e queremos pedir perdão pelos nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas ações, nossas atitudes, que fere a tua santidade. Muitas vezes, ó Deus, pecamos também pela nossa omissão em fazer a tua vontade. Ó Deus, não permita que venhamos a viver à mercê da nossa vontade, porque nós precisamos de ti, precisamos buscar orientação, precisamos pedir sabedoria ao Senhor, para que nos oriente, para que, ó Deus, possamos ser conduzidos nos teus santos e retos caminhos. Sabemos que o Senhor não nos vê como o homem vê, por isso precisamos que o Senhor nos proponha, ó Deus, que o Senhor nos proporcione oportunidades, para que possamos, Senhor Jesus, viver uma vida reta, para que possamos, ó Deus, onde quer que formos, demonstrar, ó Deus, do teu amor, demonstrar as tuas maravilhas, os teus feitos, ó Pai, nas nossas vidas, que onde quer que formos, Pai, o teu nome possa ser honrado e glorificado. Ó Deus, e nesse momento nós te apresentamos a cada ouvinte, pedindo que em nome de Jesus o Senhor os abençoe e que em teu nome, ó Pai,
eles possam ouvir a tua doce voz através da palavra que será ministrada nesse momento. Ó Deus, nos ajuda, Pai, para não estarmos, ó Deus, correndo atrás do vento, mas que possamos ter discernimento e sabedoria vinda de Ti. É a oração que fazemos agradecidos, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Somente a Ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Homens, tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Por isso nós Te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Só
A maravilhosa é a graça e a paz do Senhor nosso Deus, nosso Senhor amado Jesus Cristo esteja com todos nós nesse dia e que o Senhor possa nos conduzir em vitória, em esperança, em satisfação, em glória àquele dia que Ele virá nos buscar. Se partirmos antes, nós possamos ter a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor domina. O Senhor é excelso, é maravilhoso, é Deus soberano sobre todas as coisas. E nós, como seus servos, nós como pessoas que foram redimidas, foram salvas, foram resgatadas daquela condição de inimizade com Deus, nós possamos ter a certeza que Deus, Ele governa, que Ele reina e Ele tem toda a soberania sobre toda a criação. E esse Deus soberano, Ele deixou a sua marca registrada na história. E Ele deixou a sua palavra para que nós possamos estar meditando nela. E eu quero, nesse momento, compartilhar com os irmãos um texto lá no livro de Eclesiastes capítulo 1, estarei lendo do versículo 14 até o 18, essa perícope que fala da futilidade da sabedoria humana. Fala assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e subjuguei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência na sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e o saber, o que é loucura e o que é estutícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Que Deus assim abençoe essa palavra. Quando a gente olha para o texto escrito pelo pregador, que provavelmente é o rei Salomão, a gente olha que muitas vezes as coisas que a gente valoriza hoje, talvez amanhã a gente já não valorize mais. A gente vai mudando de prioridades, de pensamentos e coisas. Quando a gente olha para a nossa cultura popular, tem uma música que foi muito, muito conhecida há muito tempo atrás, dos cantores milionários do Zé Rico, que fala assim: nesta longa estrada da vida vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. E assim começa essa canção sertaneja famosa, né? Interpretação dessa dupla, e ela geralmente ela foi cantada muito nos anos 70, 80, se não me engano, 90, e fala dessa corrida, né? Nessa corrida, a esperança de ser campeão, mas, no entanto, no começo esperançoso, esse começo bom, ele não se sustenta, e a música segue, mas o tempo cercou minha estrada, e o cansaço me dominou, minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou. Então, começou bem, mas aí no final foi tendo mais dificuldade. E há coisas importantes no curso da nossa vida e outras essenciais, e é preciso aprender a discernir todas essas coisas. Assim como na música, o escritor do texto bíblico de hoje conta a história de alguém que segue uma narrativa que ele considerava uma narrativa verdadeira, mas que ela foi se mostrando não tão boa assim, ele talvez a considerou como falsa. A de que os conhecimentos, o muito sucesso, a fortuna, os prazeres dessa vida são coisas essenciais para que a gente tenha uma vida plena. E ele percebe que, na realidade, tudo isso é passageiro e nunca será fundamental para que a gente tenha uma vida plena, uma vida satisfatória, aquela vida que é idealizada por todos. O próprio poeta
o próprio pregador, ele conclui ali no versículo que tudo que ele idealizou, no versículo 14, é vaidade, é correr atrás do vento, né? O próprio tempo acabou consumindo a sua corrida e ele mesmo foi vencido, talvez pelo desânimo e pelo cansaço e talvez pelo excesso de todas as coisas que ele tinha. Muitos vão atribuir esse texto de Eclesiastes a Salomão, que o rei de Israel, o terceiro rei de Israel, e que a Bíblia registra a respeito da vida dele, de fato combina muito com essa descrição. Ele teve muito sucesso, né? Ele foi muito admirado, ele acumulou muitas riquezas, muito mais riquezas do que nós podemos imaginar. Ele teve um harém de mulheres. Ele foi considerado o mais sábio de todos os reis. Ele viveu uma vida de muito conforto, de muita riqueza, de muitos prazeres. E ele teve muito sucesso e ele foi muito admirado. Mas, na sua chegada, o seu legado não foi tão glorioso. No fim da vida, ele afastou-se de Deus e o seu herdeiro acabou perdendo boa parte do seu reino. Então, ele, no final da sua carreira, da sua corrida, ele não deixou um bom exemplo, um bom legado. Ele se corrompeu, ele adorou outros deuses devido à influência das suas muitas mulheres de outros povos. Então, ele permitia que elas fizessem sacrifício aos seus deuses e acabou se afastando do caminho que ele tinha começado a trilhar, aquele caminho, como fala a música, nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o que a gente pode aprender com isso? A gente não precisa esperar a chegar no final da vida para então descobrir que tudo que a gente tem perseguido nessa vida é pura vaidade ou foi pura vaidade e que os alvos alcançados não eram essenciais para nos proporcionarem ou nos levarem à felicidade e à satisfação plena. Quanto antes nós percebermos, nós entendermos que o essencial nessa vida, o essencial, o primordial, é amar a Deus e que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, será muito melhor. É claro que todas as coisas que a gente conquista, o estudo, a família, alguns bens como uma casa, você ter um carro, você ter alguma coisa, não são proibidos, não são pecados, mas a gente tem que ter consciência que todas essas coisas são passageiras e vão ficar aqui nessa terra. A gente não vai levar nada de material. A gente não vai levar nada dessas coisas. Mas o nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus é que vai contar no final. É como que a gente se relaciona com o nosso Criador. Senão a gente vai ficar correndo atrás do vento, a gente vai trilhar essa carreira muitas vezes com altos, mas depois baixos, e a gente vai chegar no final e a gente vai ver que a gente correu atrás do vento, que tudo era vaidade. O essencial mesmo, meus irmãos, meus queridos, aqueles que nos ouvem, é viver em paz com Deus por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O nosso Senhor e Salvador. Em Eclesiastes 12:13 fala que agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para todo homem, está lá em Eclesiastes 12:13. Então, diante dessa situação, diante dessa corrida que nós estamos percorrendo todos os nossos dias, olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos conduza nessa corrida,
que nós possamos chegar naquele dia e termos a convicção de que nós não vivemos correndo atrás do vento, nós não vivemos em busca de vaidade, e que Deus assim possa estar nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por mais um programa realizado. Te pedimos que, em nome de Jesus, continua nos dando uma verdadeira sabedoria para que possamos viver de modo que te agrade. Ó Senhor, nós queremos te pedir também, Pai, por cada um dos nossos ouvintes, que a tua boa mão continue sobre cada um e permite que mais outras vezes possamos ter a oportunidade de te louvar, de te adorar, reconhecendo que és Deus, que és o nosso Criador e o nosso Salvador. Oramos